Comece a investir de verdade com BTG Pactual Digital. Nos próximos 20 minutos, você vai ouvir as notícias mais importantes até agora. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Política, com Rodrigo Orengo. Rodrigo Orengo está de volta. Para você que não acompanhou ontem, né? O pai do ano está de volta aqui conosco, acompanhando muito de perto todas as movimentações e assuntos de Brasília. O Orengo entrou nessa licença paternidade falando de PEC dos combustíveis e voltou falando de PEC dos combustíveis. Não tem jeito, porque até aqui não houve solução, houve atropelo para cima do ministro da Economia. O governo federal acabou, por meio de um parlamentar aliado, apresentando um outro projeto que prevê redução de impostos em todos os combustíveis, mas isso representaria um rombo tremendo e, no final das contas, agora o Ministério da Economia pressiona contra essa PEC de redução ampla dos impostos dos combustíveis, porque o impacto é brutal nas contas públicas, né, Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Sheila, Carla, bom dia a todos. E é o tema prioritário, né? O impacto está estimado aí nessa proposta de 54 bilhões de reais. Seria uma frustração de receita. Para o ouvinte entender, quando se tem uma redução de imposto, você precisa apresentar lá, né? Fiscal, não é questão fiscal, tecnicamente, de onde vai sair o recurso para substituir essa redução aí do imposto ou redução de arrecadação. A proposta lá prevê que isso não seria necessário. Agora a gente vê, Sheila, que esse é um tema prioritário entre os políticos. Por quê? Porque é muito sensível, atinge todo mundo. O combustível realmente atinge todos, mesmo aqueles que não têm carro, que não abastecem. Por quê? Porque geram o efeito dominó, isso gera um aumento inflacionário e os parlamentares estão de olho aí, claro, nas próximas eleições. Os parlamentares, o presidente, o governo federal. O problema todo é que tem uma oposição dentro do governo, que é no Ministério da Economia. E qual é o risco, Sheila, que o Ministério está apontando técnicos, auxiliares, inclusive do ministro Paulo Guedes, é o seguinte: você tira imposto de um lado, mas gera um aumento do dólar como reflexo e pode ficar elas por elas, não resolver o problema, porque a gente sabe que o preço, ele gira em torno aí do mercado internacional. Então, se tem aumento do dólar, em função aí de um desequilíbrio fiscal, acabaria ali não fazendo o efeito que todos esperam, uma redução do preço. É um problema complexo, os parlamentares tentam buscar uma solução, mas você estabeleceu essa linha do tempo que é fundamental para a gente entender de onde sai essa proposta de emenda à Constituição, essa PEC, saiu do governo federal. Encontraram um aliado, um deputado, que estava disposto lá a aceitar um texto que chegou do governo federal para apresentar no parlamento, né? Inclusive estava assinado por um servidor da Casa Civil, a minuta lá da proposta, né? Então o parlamentar acabou apadrinhando essa matéria e está apresentando aqui na Câmara dos Deputados, mas conta com a rejeição e a oposição do Ministério da Economia. Há saídas, há alternativas. Bom, o ministro da Economia estava defendendo uma redução de imposto não ampla, mas apenas do diesel. Não afetaria a gasolina, por exemplo. O impacto seria menor. Em vez de 54 bilhões de reais, seria de 18 bilhões de reais. Mas tem ainda uma outra saída, que é mudar o ICMS do combustível, só que aí o governo compra aquela briga com os governadores, né? Porque ICMS é imposto estadual. Tem uma proposta que já passou pela Câmara e está parado lá no Senado, que ela muda a base de cálculo do ICMS do combustível. Em vez daquele cálculo que a gente tem hoje de 15 em 15 dias, com base ali no preço da bomba, teria uma previsibilidade maior, né, de um ano pelo menos. Agora os governadores também não querem reduzir imposto estadual, não querem reduzir a arrecadação. É um problema que ele é complicado, mas virou prioridade aqui do parlamento. Cabe agora aos deputados e senadores encontrarem uma saída. É ano eleitoral e a classe política aqui em Brasília quer soluções aí para reduzir o preço do combustível. Tá certo. Orengo, a gente vai ter de continuar acompanhando esse assunto, porque o que tem de vai e vem, o que tem de costura, falta de costura e falta de alinhamento, inclusive dentro do próprio governo, né, envolvendo o ministro da Economia,